Olá! Com esse material, eu pretendo apresentar para vocês as referências mais básicas ou fundamentais do tema relativo ao concurso de crimes. Esse tema, no Código Penal, encontra previsão nos artigos 69, 70 e 71. No meu livro, eu trato desse assunto entre as páginas 835 a 843 da quinta edição. Nesse vídeo, eu vou me limitar a conversar sobre o concurso material e o concurso formal. Num outro vídeo, eu vou tratar do crime continuado. E num terceiro, eu vou fazer um exame sobre alguns exemplos que podem nos ajudar a entender melhor as questões que envolvem o concurso e pessoas. Então, vamos começar. Vamos começar pelo concurso material, que encontra previsão no artigo 69 do Código Penal. O artigo 69 do Código Penal diz que quando o sujeito, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, sejam eles idênticos ou não, pouco importa, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que o sujeito tenha incorrido. Essa disposição nada mais faz do que atender a uma solução que nós, digamos, vislumbramos logo numa primeira visada. Quer dizer, é intuitivo pensar que quando o indivíduo pratica vários crimes, que o juiz então aplique pena para cada um dos crimes e, ao final, faça o somatório, venha acumular essas penas para que o indivíduo condenado venha cumpri-las. Essa, digamos, definição de concurso material nos remete à ideia do que acontece na realidade, sem nenhuma interferência da norma, da formalidade que a intervenção da regulação jurídica oferece. No próximo a próxima modalidade, a próxima espécie de concurso, o formal, nós vamos perceber uma intervenção do legislador para construir uma solução diversa dessa que seria a mais evidente, a que nós encontraríamos sem uma regulamentação da lei. Bem, mas no concurso material, então aquele que se refere à realidade, nós temos uma, digamos, referência importante no que diz respeito à caracterização de mais de uma conduta. É necessário que se caracterize não apenas mais de um crime, mas sim que eu possa verificar mais de um comportamento, seja comissivo ou omissivo, que realize essas diversas condutas. Então, uma pluralidade de condutas leva à caracterização de uma pluralidade de crimes. E aí nós temos a única, talvez, dificuldade desse instituto, que diz respeito à interpretação dos contextos, que indica a ocorrência de várias condutas completas que poderiam caracterizar crimes autônomos. Dito de uma outra maneira, eu tenho que verificar que o primeiro crime, a primeira conduta, se expressa de maneira acabada, completa, e é distinta de uma outra que também começa e acaba. E se eu tiver um terceiro crime, uma terceira conduta, uma outra que é distinta das duas anteriores e que começa e acaba. Então, o desafio nesse instituto é interpretar, nos casos devidos, da maneira devida, a existência de vários contextos comportamentais que possam ser identificados como autônomos em relação uns aos outros. É claro que quando nós pensamos de dois ou mais crimes que são realizados com uma distância temporal importante, quer dizer, o primeiro crime
começa e acaba, e passa um bom tempo, começa um segundo crime, e acaba esse segundo crime, passa mais um tempo, e aí eu verifico o início de um terceiro crime, e aí ele se prolonga até que ele acaba. Essa situação permite perceber com maior facilidade que eu tenho várias condutas que autonomamente devem ser consideradas para caracterização de crimes. Mas é possível que, em determinados contextos, os crimes se realizem num espaço de tempo muito próximo e até mesmo que se realizem em relação à mesma vítima, em relação ao mesmo bem jurídico. Então, perceber que a vítima sofreu 3 condutas distintas, que caracterizam 3 crimes distintos, seria, digamos assim, um desafio maior quando essas condutas estão muito próximas e em razão de ser a mesma vítima e o mesmo bem jurídico. Mas é uma, digamos, decorrência da própria natureza do direito, né? Que nos exige estar interpretando as condutas. Então, o concurso material traz como dificuldade essa necessidade de interpretar adequadamente se ali ocorreu uma só conduta, comissiva ou omissiva, ou várias. Se nós conseguirmos interpretar a existência de várias condutas distintas, a cada uma delas haverá um julgamento, um juízo de reprovação, aplicação de pena e, ao final, o condenado deve sofrer a pena acumulada, né, de todas aquelas que foram aplicadas para cada crime isoladamente. Bem, depois de aplicadas essas penas, é necessário iniciar a execução. E aí o artigo 69 ainda dá uma orientação que me parece importante. Ele diz que no caso da aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, a de reclusão. Isso significa que, havendo uma diferença de natureza entre as penas, deve-se começar a execução pela pena mais grave. Essa é exatamente a orientação do artigo 76 do Código Penal. Havendo cúmulo de penas, a execução inicia pela pena mais grave. Se há distinção de natureza, reclusão e detenção, a reclusão é mais grave, essa é a pena que deve ser inicialmente, que deve ser cumprida inicialmente. Se nós tivermos uma hipótese de penas de mesma natureza, todas de reclusão ou todas de detenção, mais grave será a pena que tiver uma maior duração. Então, se eu tiver várias penas de reclusão, por exemplo, o indivíduo deve começar pela pena de reclusão de maior duração, porque seria esta a mais grave. Bem, o artigo 69 ainda traz 2 outras importantes informações. Elas, resumidamente, diriam que deve haver uma coerência no tratamento que é deferido em relação aos crimes que fazem parte desse concurso. Então, o parágrafo 1º diz que se ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa, nós hoje já sabemos que as hipóteses de substituição acabaram afastando a possibilidade de se suspender condicionalmente a pena, porque os requisitos são os mesmos e a suspensão só cabe quando não for possível a substituição. Mas o parágrafo 1º diz, na hipótese desse artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa, ou seja, for necessário cumprir a pena privativa de liberdade por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 desse Código. Mas a leitura isolada desse parágrafo permite alguma dúvida quando se visualiza possível que não haja suspensão de uma das penas, mas haja substituição. E aí o parágrafo fala que para as demais não será cabível
a substituição? Bem, eu vou ter que interpretar esse primeiro parágrafo em consonância com o segundo. O segundo diz assim: quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Então, nós podemos chegar à conclusão de que é possível aplicar penas restritivas de direitos para todos os crimes que integram o concurso material. A informação do parágrafo 2º me permite compreender melhor a do parágrafo 1º. Então, o parágrafo 1º está querendo dizer que quando o indivíduo tiver que cumprir efetivamente a pena privativa de liberdade, porque ela não foi suspensa e nem substituída, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44. Diz o parágrafo 2º, se for possível aplicar a substituição para todas as penas, nós teremos a possibilidade de cumprir simultaneamente as que forem compatíveis e sucessivamente as que não forem compatíveis. Então, o artigo 69 traz o retrato desta realidade. Por isso é que a ideia seria de fazer a referência a essa espécie de concurso à materialidade, explicitando a maneira, pode-se dizer, natural de conciliação, tanto de aplicação da pena, que naturalmente se imagina seja uma para cada crime, e também da execução, ou seja, vamos executar todas as penas e vamos executar na medida do que seja faticamente possível. A pena privativa de liberdade deve ser executada sucessivamente. Eu não posso cumprir ao mesmo tempo duas penas privativas de liberdade, mas posso cumprir simultaneamente duas penas restritivas de direitos, desde que faticamente isso seja possível, é o que revela o parágrafo 2º do artigo 69. Então, a figura do concurso material é, na verdade, a figura básica, aquela que não demandaria sequer uma regulamentação da lei. Nós estamos reconhecendo os fatos na realidade material e aplicando, digamos, pena e executando as penas de acordo com o que seria normal, o que seria, digamos, uma resposta usual. Bem, agora o artigo 70, ele vai mudar essa lógica. Por isso é que nós temos a denominação de concurso formal. O formal nos remete à ideia da formalidade, à ideia da construção da lei, e não à realidade natural. Então, o concurso formal, ele apresenta uma construção que é peculiar, porque a lei trouxe uma solução diferente da usual. Essa solução, sim, demandaria uma explicação da lei, porque sem essa explicação, normalmente nós não chegaríamos a essa conclusão. E a conclusão, então, ela é descrita numa primeira parte que caracteriza o que nós denominamos na doutrina de concurso formal próprio, e numa segunda parte, o que nós denominamos de concurso formal impróprio, que daria uma solução diferenciada entre essas duas espécies de concurso formal. Então vejamos a primeira parte, que trata do concurso formal próprio. Diz o artigo 70, que quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Já é evidente que a solução agora é diferente daquela que normalmente nós imaginaríamos ao vislumbrar a situação da ocorrência de vários crimes.
Nós não vamos aplicar pena para todos os crimes. Nós vamos levar em consideração um crime só, seja esse o mais grave ou qualquer deles, se são de igual gravidade. E em relação a esse único crime, nós vamos aplicar um aumento. E esse aumento, é importante perceber, que não tem relação com culpabilidade, não se fundamenta em culpabilidade. Ele aumenta não porque aquele crime demanda maior reprovação, mas sim porque nós, visando diminuir a reprovação, ao invés de somarmos as penas que deveriam ser aplicadas por cada um dos crimes integrantes do concurso, nós aplicamos um aumento para não somar a pena dos crimes que agora estão sendo desconsiderados. Então, esse é um caso de um aumento que beneficia, é um aumento que se coloca no lugar de um somatório que daria uma resposta de pena mais elevada. É uma ficção da lei, é uma construção. Nós não estamos trabalhando com a perspectiva da naturalidade ou da materialidade. Nós estamos, no universo normativo, apresentando uma resposta diferente. Essa resposta tem a seguinte orientação da lei. Nós vamos pegar apenas de um crime e, vejam, não se aumenta na pena base em razão dos outros crimes. Os outros crimes praticados vão ser considerados não na pena base, mas no aumento que se fará de 1/6 até a metade, de modo que esse aumento seja proporcional à quantidade de crimes que se deixa de considerar. O que eu quero dizer com isso? Se nós tivermos 2 crimes, ou seja, um que vai ser tomado como base, como consideração, e um outro que nós não vamos aplicar pena e não vamos somar, nós vamos fazer o aumento mínimo de 1/6. Se nós tivermos mais crimes, a compensação por não aplicar a pena própria de cada um desses crimes será um aumento maior da pena desse crime que eu estou considerando. Então, quanto menos crimes eu desconsiderar, menor é o aumento. Quanto mais crimes eu desconsiderar, maior é o aumento até o limite máximo, que seria aumentar até a metade. Bem, o problema é que a lei não diz, e é possível haver interpretações diferentes, na medida em que não há uma definição para quantos crimes seria necessário que o sujeito realizasse para que nós tivéssemos, então, o aumento máximo, ou seja, o aumento até a metade. Um novo desafio ao operador. Ele deve estabelecer uma proporção. A única regra que se mostra clara é que essa proporção diz que quanto maior o número de crimes desconsiderados nesse concurso formal, maior será o aumento que compensa essa desconsideração. Além disso, o Código não permite extrair mais nada e fica essa dificuldade para o operador do direito. Essa é a regra do concurso formal próprio. E é importante perceber, é uma construção que beneficia o condenado na medida em que não vai somar a pena dos diversos crimes praticados, mas a pena de um só. Mas vejam, essa construção tem como suporte ou como referência fundamental que o sujeito realize uma só ação ou omissão. Para que aconteça esse benefício, o legislador, nessa primeira parte, só indicou como diferença ou distinção em relação ao concurso material, que traz como solução o cúmulo de penas, que no concurso formal o sujeito realize uma só ação ou então uma só omissão. E se desse comportamento único resultar a caracterização de vários crimes, nós vamos trabalhar com essa ficção para aplicar a pena para um, o mais grave ou qualquer deles se iguais, e aumentar de 1/6 até a metade.
Bem, não fala o legislador, nessa primeira parte, nada sobre a intenção que orienta a conduta do agente, do sujeito. E essa questão nós vamos perceber da interpretação da segunda parte, que trata do concurso formal impróprio. Prosseguindo, o artigo 70 diz assim: as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Bem, o que a gente pode perceber é que o concurso formal impróprio traz como solução a aplicação cumulativa de penas, como é a resposta a ser dada no concurso material. Ou seja, nós vamos aplicar pena para cada um deles e vamos somar para que o condenado cumpra o somatório dessas penas, o tempo que decorre desse somatório. Mas vejam, aqui há o estabelecimento de dois requisitos. E é importante que se perceba claramente a existência desses dois requisitos. Primeiro, é que a conduta seja orientada pelo dolo e que depois eu tenha pelo menos dois desígnios autônomos. Desígnio significa intenção, finalidade, e quando se diz desígnios autônomos, a ideia do legislador é que é necessário, para caracterizar o concurso formal impróprio, que aquela única ação realizada pelo sujeito seja orientada por duas intenções distintas e intenções que caracterizam crimes. Seria a hipótese do indivíduo que consegue vislumbrar que com uma só ação ele pode produzir a morte de duas pessoas. Vamos imaginar o exemplo do acidente doloso de trânsito, até não seria um acidente, mas do abarroamento de veículos no trânsito, que é provocado intencionalmente por um dos condutores. Se esse condutor visualiza duas pessoas no outro carro e tem a intenção de matar ou lesionar as duas pessoas que estão no outro carro, há autonomia na intenção no que diz respeito à identificação de uma vítima e de outra vítima. Nessa perspectiva, eu posso falar em ao menos dois desígnios que guardam autonomia um em relação ao outro. Então, é necessário que para a caracterização do concurso formal próprio, eu tenha crime doloso e que nesse comportamento doloso eu consiga identificar ao menos duas intenções distintas relacionadas, então, à vítima e o bem jurídico que ela de que ela é titular. E essa construção me ajuda a entender a primeira parte, que trata do concurso formal próprio. Se o concurso formal impróprio trata dos crimes dolosos, então o concurso formal próprio, que vem regulado na primeira parte, pode ser aplicado para os crimes culposos. E é nesse sentido que se usa com mais frequência a construção do concurso formal próprio. Imaginem um acidente de trânsito realizado culposamente, em que o indivíduo, com uma só conduta, uma só ação, realiza uma manobra indevida ou arriscada, e com isso ele provoca um acidente, e no carro ou no ônibus várias pessoas morrem, outras ficam lesionadas. Eu teria uma só ação, vários danos a bens jurídicos, vários crimes, mas aqui o legislador considerou que a ausência de intenção de produzir esses crimes é fundamento
para que se dê uma resposta menos grave. Nesse caso, concurso formal próprio, ao invés de aplicar a pena dos vários homicídios ou lesões corporais culposas, o juiz vai pegar a pena do mais grave, vamos imaginar que tenha ocorrido homicídio, então do homicídio culposo, e vai aumentar a pena desse homicídio culposo para estabelecer uma compensação dos demais crimes que ele não está considerando. E quanto mais crimes, maior o aumento, quanto menor o número de crimes, menor o aumento. Bem, nós percebemos que o concurso formal próprio tem aplicação para os crimes culposos, é importante visualizar um outro detalhe. Se no concurso formal impróprio, aquele da segunda parte, aquele que manda aplicar cumulativamente as penas, há dois requisitos. O primeiro, de que a ação seja dolosa, e de que o segundo, que em segundo lugar eu tenha desígnios autônomos. Se eu só tiver um desígnio, um só desígnio, eu vou aplicar a regra do concurso formal próprio, da primeira parte do artigo 70. Ou seja, eu não posso aplicar a regra do concurso formal impróprio, da segunda parte, porque a segunda parte me exige ao menos 2 desígnios autônomos. Diz lá, os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, uma construção no plural. Vejam agora a hipótese em que eu tenho um indivíduo conduzindo um veículo, que deliberadamente quer produzir, então, um abarroamento no veículo do outro, que é um desafeto. Ele visualiza esse outro na condução do veículo e não visualiza uma criança que está sentada numa cadeira, amarrada, né, no banco traseiro. Quando ele, então, faz uma só conduta, provoca ali o capotamento, etc., e vamos imaginar, então, que morra a pessoa que ele queria, que era o condutor do veículo, e que morra também a criança que estava no banco de trás e ele não viu. Considerando que fosse previsível, claro que o caso concreto é que vai trazer essa hipótese, eu não teria uma situação de desígnios autônomos, porque, nesse exemplo, o sujeito queria praticar o crime contra uma pessoa e não sabia até da existência da outra, ou não sabia que a outra se encontrava no carro, e pratica culposamente em relação à segunda. Na hipótese em que o concurso se estabelece com um crime doloso e um crime culposo, nós não podemos aplicar a regra do concurso formal impróprio, porque ela me exige que eu constate desígnios autônomos. E eu só pude constatar, nesse exemplo, um desígnio de praticar a ofensa ao bem jurídico de determinada pessoa, que no caso era o condutor. Bem, se isso está bastante claro, se for possível perceber esse detalhe, eu agora ainda acrescento uma outra contribuição. É possível que se faça a combinação das duas hipóteses, do concurso formal próprio com concurso formal e impróprio. Vamos imaginar agora esse mesmo exemplo, em que o condutor do veículo está com a mulher está com o marido ao lado. O sujeito que quer provocar a colisão visualiza 2 pessoas. Então ele tem desígnio autônomo em relação a cada uma delas. Ele tem intenção em relação ao condutor e à mulher, a condutora e o marido. Ele não sabe que tem a criança amarrada na cadeirinha no banco de trás. Nesse exemplo, se ele produz a morte das 3 pessoas, tendo a intenção distinta em relação ao condutor e ao carona, eu caracterizo crimes com desígnio autônomo, crimes dolosos com desígnio autônomo. Se ele não tinha essa intenção em relação à criança, eu visualizo um crime culposo. Então, a solução aqui deveria ser a combinação dos 2 institutos. Eu pegaria o crime doloso, tomaria como base,
e faria um aumento em relação, ou para compensar, o crime culposo praticado contra a criança. O segundo crime doloso, como resulta de desígnio autônomo, deveria ter a pena aplicada cumulativamente, para que nós pudéssemos, então, com o somatório, encontrar o valor, a quantidade de pena a ser cumprida. Então, vejam nesse exemplo, nós estamos combinando o concurso formal próprio entre um crime doloso e um culposo e acrescentando, acumulando a pena pelo crime que foi realizado dolosamente e com desígnio autônomo, que seria para o carona. Então, dessa forma, nós poderíamos estar combinando, nesse exemplo, nós poderíamos perceber a possibilidade de cumulação dessas informações para encontrar a resposta que o legislador quis oferecer. O que é bastante importante de perceber é que o concurso formal próprio, ele, previsto na primeira parte do artigo 70, ele é uma construção que estabelece uma ficção, porque não ocorreu um crime só. Nós vamos considerar apenas um crime só, mas ocorreram vários crimes. Considerando que não havia intenção, o crime foi culposo, nós teríamos então um benefício ao réu, ao condenado, de se aplicar uma pena só e com um aumento em relação a ela. Ainda no caso de um crime doloso e outros culposos, a peculiaridade de não termos a intenção dirigida para estes outros resultados faria com que se pudesse aplicar a mesma lógica do benefício. Se aplicaria a acumulação de penas apenas em razão da realização de crimes que foram intencionais e com intenção dirigida autonomamente em relação a cada bem jurídico, a cada titular de bem jurídico que teria sido atingido. Essa seria a, digamos, síntese dessa construção. E para reforçar a mensagem de que no concurso formal próprio não se pode encontrar uma pena, uma resposta grave, ou mais grave do que a que seria cabível pelo somatório das penas aplicadas a cada um dos crimes, o parágrafo único do artigo 70 diz assim: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do 69. Essa informação não se aplica ao ao concurso formal e impróprio, porque o concurso formal e impróprio aplica a regra do 69, então não ficaria pior. Ela se aplica ao concurso formal próprio, em que é possível, no caso de um crime doloso, com uma pena mais alta, estar em concurso formal próprio com um crime culposo, que tem uma pena menor, que 1/6 desse crime mais grave acabe importando num aumento mais grave do que o somatório da pena devida pelo crime menos grave. Vamos imaginar um exemplo para isso ficar mais claro. Vamos imaginar que havia a intenção de matar o condutor do veículo e que também morreu uma criança que estava na cadeirinha amarrada na parte de trás do veículo. Vamos imaginar que a pena aplicada ao crime de homicídio seja maior do que 6 anos. Vamos imaginar que seja 9 anos. 1/6 de 9 anos vai ser 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses. Esse aumento de 18 meses é mais grave do que se nós estivéssemos cumulando com a pena do homicídio doloso a pena do homicídio culposo, cuja pena mínima é 1 ano. Então, nessa hipótese, o parágrafo único diz assim: se ficar mais grave aplicar a regra de se considerar um crime com um aumento,
Nós, então, não vamos fazer isso. Vamos aplicar a regra geral, que é a regra do concurso material. Vamos, então, somar. Nessa hipótese, se eu tenho 9 anos pelo homicídio doloso, eu não vou aumentar de 1/6. Eu vou somar com a pena do homicídio culposo. Teria, então, 9 anos, mais 1 ano, teria 10 anos. Essa seria a resposta que o legislador nos impõe oferecer num caso em que eu tenho um concurso formal próprio e uma grande diferença de penas entre o crime que se toma como base e o crime que se está querendo desconsiderar. Bem, essa construção do concurso formal apresenta, como é evidente, uma mudança de paradigma importante. É apenas com base na opção política do legislador que nós vamos construir uma resposta menos grave no caso do concurso formal próprio. E aí a justificativa para a denominação do formal. Ele não é referido ao que acontece na realidade, mas sim ao que o legislador, na formalidade da lei, pretende construir como resposta. E essa resposta mais favorável tem em mente, tem como fundamento que esses diversos crimes não foram produzidos intencionalmente, não foram produzidos com um desígnio autônomo, específico, que faça com que o sujeito os identifique como realizações suas naquele contexto de realização de crime. Bem, vamos fazer uma pausa para que se possa refletir sobre essas questões e preparar para conhecer os requisitos, as características do crime continuado. Me acompanhe no próximo. Até já.